Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma semana que começa, ao nosso pequeno estudo, ao nosso pequeno compromisso, né? Eu não falo pequeno, eu falo grande compromisso, né, gente? Os nossos grãozinhos no caminho de hoje, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Hoje o Evangelho traz para a gente ainda o capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso ou egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época está assim marcada com o selo da virtude ou do vício que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. Ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos, obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. Muito bem. Então nós temos que ser obedientes e temos que ter resignação. Aqui cito o exemplo de Jesus, que sabendo tudo o que ia passar, foi obediente ao Pai. Nunca saiu do seu caminho, né, do seu compromisso que fez junto ao Pai, de trazer para a gente, né, os exemplos, né, do amor ao próximo, os exemplos da obediência e da resignação, porque sabia tudo o que ia acontecer com ele. E se resignou, e aceitou, e agradeceu ao Pai. E ainda pediu ao Pai por nós, né? Então, nós temos que ter dentro da gente a obediência, né, às leis do Pai, às leis maiores, né? A lei do amor, da caridade. Nós temos que ser obedientes a isso. E temos que ter a resignação, porque nós sabemos que tudo que nós vamos passar, né, os sofrimentos que nós vamos passar, as nossas provas, são todas para o nosso adiantamento. Então nós temos que ser obedientes às leis do Pai, porque todas essas leis visam só uma coisa, só o nosso bem, só o bem da humanidade também. Porque nós todos, praticando a lei de amor, nós vamos estar contribuindo para o progresso da humanidade. Porque todos se amando, o mundo irá crescer, o mundo irá melhorar, não é? Nós sabemos disso e vamos ser resignados quanto a isso, aos nossos sofrimentos, às nossas provas, porque nós precisamos disso, né, para purificar o nosso espírito, para nos elevar acima da matéria, acima das coisas da terra, porque o nosso espírito está aqui momentaneamente. Nós estamos passando aqui por uma etapa, né, e vamos seguir a nossa caminhada.
E se nós estamos vivendo aqui momentos difíceis, é porque nós precisamos estar aqui vivendo esses momentos difíceis, para que nós possamos dar valor, né, a tudo aquilo que o Pai nos deu, aos ensinamentos do Pai. Vamos colocar esses ensinamentos em prática. Não vamos deixar só aqui dentro da gente, não. Vamos colocar para fora tudo que nós aprendemos, tudo que Jesus trouxe para a gente, tudo que os Espíritos trazem para a gente hoje. Todos os ensinamentos que os nossos guias, nossos mentores nos passam. Não vamos guardar isso só com a gente, vamos colocar isso para todos. Uma função desse trabalho aqui que a gente faz aqui no YouTube, né? no WhatsApp também, é divulgar, né, a lei maior, a lei de amor. Todo dia a gente fala sobre a lei de amor. Então vamos colocar essa lei de amor em prática, né? Porque nós vamos ser cobrados por isso, né? Que não seja pelo Pai, mas pela nossa própria consciência, porque nós temos o conhecimento, nós sabemos tudo aquilo que nós temos que fazer, né? Mas o nosso livre-arbítrio às vezes nos leva a outro caminho. Então vamos nos esforçar para manter o caminho certo, o caminho reto, o caminho do amor, né? Vamos obedecer, né, aquele compromisso que nós fizemos ao vir para essa terra. Vamos obedecer aquilo que nós aprendemos aqui nessa terra sobre o amor e a caridade. E vamos colocar em prática a todo momento que a gente puder essa lei de amor. E vamos nos resignar com nossas provas, né? Porque nós precisamos dela, nós as escolhemos para poder passar essa etapa terrena. Vamos nos resignar e agradecer, né, pela oportunidade que o Pai dá a cada um de nós. Não vamos ficar com preguiça, né? Não vamos ficar com melindres. Essa veio para mim hoje, tá? Não vamos ficar com melindres, vamos fazer o nosso trabalho, vamos fazer o nosso compromisso, porque isso é em benefício da gente mesmo. Tudo que nós passamos, como eu já disse, é crescimento, é aprendizado. Então vamos procurar colocar em prática sempre o que nós aprendemos, né, para que a gente possa passar mais rapidamente, passar mais calmamente, tranquilamente por essa etapa terrena e chegar do outro lado com a consciência tranquila que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para crescer, tá bom? Que Jesus nos abençoe nessa jornada, né? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje o capítulo 9 também, intervenção dos espíritos no mundo corporal. Nós estamos falando sobre os nossos anjos de guarda, nossos espíritos protetores. A questão 511. Além do espírito protetor, um mau espírito é ligado a cada indivíduo, tendo em vista compeli-lo ao mal e lhe fornecer uma ocasião de lutar entre o bem e o mal? Ligado não é o termo. É bem verdade que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho quando encontram oportunidade. Mas quando um deles se liga ao indivíduo, o faz por si mesmo, posto que espera ser escutado. Então há a luta entre o bom e o mal, e vence aquele que o homem deixa imperar sobre si. Então, gente, nós não temos ao nosso lado um espírito mau tentando nos induzir ao mau caminho. Existem sim espíritos que se ligam a nós, né? Mas isso é de acordo com a nossa índole, com a nossa vontade, com a nossa permissão, com a porta que a gente abre para esse espírito se aproximar da gente. Então, se a gente se mantiver sempre com os pensamentos bons, com os pensamentos positivos, né, a gente nunca vai trazer para perto da gente um espírito que queira nos induzir ao mau caminho. Existirão sim oportunidades em que a gente vai cair, né, que vai deixar a nossa energia baixar, as más influências vão se aproximar nesse momento e vão querer nos induzir a outro caminho. Então vamos nos manter sempre firmes, né, no propósito que a gente quer, no propósito do bem, do amor, da caridade, né, do amor ao próximo,
que a gente nunca vai ter ao nosso lado um espírito que vai querer nos induzir ao mal. Certo? Aí a leitura diz pra gente, é a gente que vai escolher o caminho que vai seguir. Não é o espírito que está do nosso lado que vai nos induzir a isso ou aquilo, né? Ao bem ou ao mal. É a nossa vontade, é o nosso livre-arbítrio. São as portas que a gente abre. Se a gente abrir só as portas do bem, a gente vai ter perto da gente os bons espíritos sempre. Se a gente abrir uma janelinha que seja para um espírito do mal, ele vai se aproximar da gente, querer nos induzir ao mal. Tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê sempre a oportunidade de crescer no amor e na caridade, nos traga saúde, paz, harmonia em nossos lares, em nossos corações, muito trabalho e que a prosperidade venha a cada um através do trabalho. Fiquem com Deus, uma ótima semana em preparação ao Natal, a data que é comemorado, né? A gente não sabe o dia certo em que Jesus veio, mas a data que foi estipulada foi essa, dia 25. Então vamos nos preparar nessa semana que antecede ao Natal, encher nosso coração de fé, de esperança e de amor, para que tudo de bom chegue para a gente. Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.